Como é bom nós, durante o culto, termos esse momento em que nós nos colocamos diante do altar do Senhor com lágrimas, e em lágrimas nós pedimos, recorremos, e temos a certeza que Ele tem cuidado de nós, e quando a resposta vem, nós retornamos aqui para agradecermos de pronto tudo aquilo que Ele tem proporcionado a todos nós. Isso muito nos alegra. Isso tudo é proporcionado por Ele em Cristo Jesus, com a sua graça e com a sua misericórdia para conosco. É sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos, sobre a maravilhosa graça, a graça de Deus em favor dos seus. Para isso nós leremos a palavra que se encontra lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 11, iremos até o versículo 15. Eu lerei, os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Oremos, Senhor nosso Deus. Agora que nós acabamos de ler a Tua palavra, nós recorremos a Ti mais uma vez, Senhor, te pedindo que Tu nos ilumine, que Tu nos dê compreensão, entendimento a respeito da riqueza, Senhor, da Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, essa carta é a carta de Paulo a Tito, um líder da igreja, um pastor, assim como ele escreveu a Timóteo, ele escreve a Tito também. Essas são as cartas tidas como as pastorais, justamente porque Paulo é aquele que cuida dessa liderança que nasce a partir do seu próprio ministério, daquilo que ele opera em favor da obra do Senhor. E esses são sempre muito bem cuidados por ele, tratados por ele. Ele faz observações que são importantíssimas para o ministério, ele ensina, ele educa, ele faz aquilo para o qual ele foi chamado. Paulo, ele compreendia totalmente qual era o seu papel. Escrevendo a Tito, ele fala sobre os deveres e as qualificações daquele que é o líder. Então ele fala diretamente a ele: olha, esses deveres, essas qualificações, elas devem ser apresentadas por ti diante do povo, porque certamente foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para, como líderes, nos tornarmos o exemplo. O povo, ele vai entender como deve caminhar e como deve viver e como deve agir a partir do exemplo da sua própria liderança. Porque certamente, se houver confusão entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive, o povo vai andar vacilante, vai andar claudicante, porque faltará discernimento. Porque se prega uma coisa e se vive outra diante dos olhos daqueles que nos acompanham, certamente esses que deveriam ser bem guiados passarão por dificuldades. Então Paulo, ele vai trabalhar Timóteo, ele vai trabalhar Tito, sempre com essa preocupação. Olha, tudo depende desse exemplo, tudo depende dessa boa disposição, tudo depende das qualificações, não é? E dos deveres sendo exercidos diante do povo, a partir da liderança levantada pelo Senhor. Aí ele fala do perigo dos falsos mestres e tal, e ele continua desenvolvendo essa argumentação a partir do capítulo 2, falando sobre os deveres das várias classes dentro da igreja. Não é só os líderes que têm deveres, não. Os líderes, quando eles se apresentam fiéis diante do Senhor com respeito ao seu chamado, aí os liderados têm responsabilidade,
Por quê? Porque eles estão sendo muito bem alimentados, eles estão sendo muito bem educados, a gente está ouvindo uma palavra genuína e verdadeira, as pessoas que pregam essa palavra, que ensinam essa palavra, dão um bom testemunho a respeito do poder dessa palavra nas suas próprias vidas. Então, todos nós temos responsabilidade. Capítulo 2, ele vai dissertar sobre tudo isso, né? Os deveres de todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, dos mais idosos, das mulheres, dos homens, dos jovens, todos nós temos responsabilidade. Aí, quando chega aqui nessa parte, a partir do verso 11, que foi a parte que nós lemos, aí ele vai dizer que tudo isso só é possível, e isso nos abençoa, isso trata o nosso coração, por conta da graça. Da graça. A graça, ela nos alcança, e a gente precisa observar, e Paulo aqui nesse texto deixa bem claro, que há aspectos acerca da graça, daquilo que a graça opera em favor daqueles que são alcançados por Deus em Cristo Jesus. E a gente não pode perder isso de vista. Isso é fundamental. Porque com respeito à salvação, é a graça que nos dá a certeza de que na nossa falta de jeito, na nossa falta de condição, nós ainda assim somos amados, acolhidos, reconhecidos e tratados por Deus em Cristo Jesus. É a graça. Nós vivemos dias em que a graça de Deus tem sido mal compreendida. Para alguns, graça significa licença para pecar. Quer dizer, aqueles que pregam sobre a graça, eles estão pregando já com a disposição de continuarem na sua vida de pecado, já que o entendimento que se tem é que quando a gente fala de graça, de misericórdia, de favor imerecido da parte de Deus, isso nos deixa numa condição de continuarmos da maneira em que nós sempre estivemos. Muitas pessoas têm esse tipo de entendimento. Para alguns, graça significa apenas um conceito, mais um conceito teológico. Um conceito para a gente discutir, para a gente falar sobre, para a gente trazer para a pauta de estudo e tal. E eu gostaria de dizer que Paulo, escrevendo a Tito, ele nos mostra que a graça é uma realidade poderosa e transformadora. É mais do que apenas uma argumentação teológica e teórica, mas é algo que impacta a nossa vida em todas as esferas, mudando a nossa realidade. E nesse sentido, Paulo deixa bem claro o poder dessa graça que nos alcança e toma a nossa vida por completo. Por completo. Não há um espaço na nossa vida em que a graça de Deus não tenha operado de maneira transformadora, de maneira regeneradora. Essa maravilhosa graça, que é a temática do nosso sermão de hoje, é maravilhosa graça salvífica que salva. Verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, não é pelas obras, não é por aquilo que eu possa fazer, e a gente tem esse entendimento e essa compreensão, que seríamos incapazes de alcançar. Não dá para fabricar uma escada para chegar no céu. Não dá para sair do buraco do pecado puxando os próprios cabelos, né? Não há essa possibilidade. Nós somos frágeis, nós somos incapazes, e diante dessa condição nossa, não há em nós nenhuma condição para que pudéssemos nos aproximar de Deus. Foi Ele que nos buscou, foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que nos tocou. Tudo iniciativa dEle. É Ele que opera, é Ele que faz. Isso é maravilhoso, porque quando eu olho para mim e me vejo sem a menor condição, então eu poderia dizer que a minha vida está definida como uma vida desgraçada e miserável. Por quê? Porque percebo o quanto é inútil
tudo aquilo que o meu braço possa operar e executar. Mas aí a graça me salva. Aí a graça me salva. Porque Deus fala para mim, não é a respeito da tua força, é a respeito do meu amor por você. É a respeito do plano da salvação em Cristo Jesus. A impossibilidade de levar sobre os meus ombros o pecado, e aí ele providenciou que o seu filho levasse sobre ele os meus e os teus pecados. A graça é pessoal e é visível em Cristo Jesus, gente. Quando a gente fala de graça, a gente não está falando de um conceito abstrato. A gente tem que entender que graça é o Deus encarnado, Emmanuel, é Jesus Cristo. Quando a gente prega Jesus, a gente prega acerca da graça. Aquele que operou o que nós não poderíamos. Aquele que fez o que você não poderia fazer. Aquele que fez o que eu não poderia fazer. Aquele que morreu no meu e no teu lugar. A graça é Jesus Cristo que se manifesta em favor dos pecadores. Bom, isso muda tudo, muda toda a perspectiva. De gente que está tentando e que vai descobrir logo mais adiante que toda tentativa é inútil, mas alcançado pela graça se percebe amado, tratado, cuidado, recebido. Ele diz assim, ela é salvadora a todos os homens, não no sentido de abrangência, não de universalismo, sabe? Todos irão se salvar. Aqui, Paulo, ele está sendo coerente com todos os ensinos dele, a gente precisa entender isso. Aqui, todos os tipos de pessoas são judeus, gentios, pobres, ricos, jovens, velhos, índios, negros, europeus, asiáticos, homens, mulheres, todos são alvos da graça e da misericórdia de Deus. É nesse sentido, sabe? Não é para um povo, não é para uma linhagem especial. Não há possibilidade, diante da graça, a gente ter uma visão preconceituosa. Não há espaço para xenofobia, para entender que o outro que não tem a mesma origem que eu é menor e portanto, alguém que não deve ser considerado. Não é possível a partir da cor da pele, não é possível a partir do sexo. Tudo isso cai por terra, porque todos nós nos igualamos. Primeiro, na condição de pecadores, todos nós. E segundo, na condição de alcançados pela graça, porque na cruz de Cristo todos nós encontramos salvação. O sangue de Cristo foi derramado por todos nós. Essa é a boa nova a respeito da graça e da misericórdia de Deus pela minha vida e pela tua. Devemos observar também um outro aspecto que Paulo deixa bem claro aqui a partir do verso 12, né? Maravilhosa graça que educa. Olha que maravilha. Bom, é salvadora, nos alcançou, mudou a nossa sorte, mas é a mesma graça que nos capacita para que possamos ser educados por Ele. Gente, isso de se submeter ao ensino da palavra de Deus só é possível pela graça de Deus operada na minha vida e na tua. Sabe, a gente pensa assim, não, a salvação, fomos alcançados pela graça, somos salvos. Tá, agora, a partir desse momento, a educação, o aprendermos, esse negócio entrar aqui, os nossos olhos conseguirem enxergar, o nosso coração reter, agora isso fica a cargo da Hilda, fica a cargo
Irmãos, isso é graça. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Veja o que a graça faz. A graça, ela nos salva em Cristo Jesus. Ela nos garante vida eterna. Ela nos liberta do pecado. Ela nos traz para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. É um banquete que é colocado diante de nós. Ele nos convida a nos assentarmos a essa mesa e partilharmos desse pão. Um pão que alimenta a nossa alma, sabe? Que alegra a nossa vida. Nós que vivíamos no pecado, na escuridão, e Paulo diz isso o tempo todo, né? Nós, ele não diz assim, vocês, nós, outrora, vivíamos em nossos pecados, nós vivíamos errando, nós vivíamos claudicando, nós vivíamos afastados, fomos alcançados pela graça de Deus. E essa graça, em Cristo Jesus, na pessoa e na obra de Cristo, ela nos educa, nos capacita para que possamos experimentar uma vida nova. Essa história, então, de que a graça é pretexto para continuar no pecado, isso não é bíblico, isso não é real, isso é uma mentira. Se há alguém na igreja com esse tipo de pensamento, não é conhecedor da palavra, não experimentou da graça, porque certamente aquele que experimenta da graça reconhece que a graça educa, dá o molde, dá o jeito, dá a forma, é a forma. A expressão que nós observamos no texto que nós lemos, educando-nos para que, renunciando à impiedade, fala sobre a graça que não apenas nos salva do pecado, mas também nos salva no pecado, nos libertando do poder do pecado diariamente. Aquele que continua na prática do pecado não conheceu a graça. Aquele que continua amando as práticas do pecado, certamente não foi alcançado e não está experimentando esse aspecto maravilhoso da graça. Que nos torna novas criaturas. A graça nos ensina, irmãos, de duas formas: renunciar à impiedade e às paixões do mundo. Todas as vezes que eu venho aqui na quinta-feira, todas as vezes que a gente vem aqui na escola dominical, todas as vezes que a gente abre a palavra, todas as vezes que você vem aqui pela manhã no culto matutino, você vem no culto vespertino, o que é que nós estamos fazendo? Repetindo tudo aquilo que a gente tem feito ao longo de todos os anos? Não, nós estamos sendo educados pela graça. É isso que faz falta. E quando a gente diz assim, corre para cá, vamos estar unidos, vamos estar juntos, porque eu tenho observado que nós reclamamos tanto da condição do mundo, a gente percebe que o mundo vai de mal a pior, a gente fala isso, a gente discursa sobre isso, mas acontece que a palavra do Senhor nos ensina. Paulo está escrevendo para Tito, está dizendo para ele que a igreja, ela precisa experimentar dessa graça maravilhosa. Isso deve ser prazeroso, isso deve ser motivo de grande alegria, e a gente todo domingo, toda quinta, toda terça, nós nos reunimos. Por quê? Porque nós estamos sendo educados pela graça. E aí a gente precisa entender a palavra paideia, né, a palavra utilizada no original, no grego, dá a ideia de que isso é um processo contínuo de disciplina e formação moral. O Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, na tua, por graça, por misericórdia. Não é porque a gente ficou assim, especial, sabe, agora a gente está apto, não, é graça, é misericórdia. Tem gente que vai ouvir e não vai entender. Tem gente que vai sentar e não vai perceber nada.
Tem gente que vai estar ao nosso lado e não vai ter olhos para enxergar. Mas aqueles que são alcançados pela graça, seus olhos são abertos. Ele vê aquilo que outros não conseguem ver. E isso é um processo contínuo de disciplina, de formação moral. E é por isso que a gente está aqui na terça, a gente está aqui na quinta, porque a gente não sabe tudo, porque a gente está sendo moldado, porque a graça está trabalhando na minha vida, em favor da minha vida e da tua. Em favor da minha vida e da tua, em favor da tua família, do teu casamento, da criação dos teus filhos, em favor da minha vida profissional, da maneira com que eu encaro a vida, com que eu lido com os bens materiais. Por isso que eu digo, a graça toma conta de tudo. Não dá para segurar nada. Ela, quando nos alcança de maneira total. A tua família tem almoçado graça, tem jantado graça, tem tomado café e isso é graça. A gente tem se assentado na mesa e conversado com os filhos e educado os filhos, oferecendo a eles aquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos educado, a graça. Quando a gente se move no mundo, quando a gente faz negócio, assina documento, quando a gente realiza qualquer empreendimento, a gente tem feito isso movidos pela certeza de que somos alcançados verdadeiramente pela graça. A graça nos capacita a vivermos de maneira sensata, ou seja, domínio próprio, de maneira justa, com relacionamentos que sejam éticos, sabe? Você lidar com as pessoas de maneira ética, verdadeira, sabe? Nos relacionamentos a gente pode ter algum tipo de conflito, algumas dificuldades, mas de maneira ética, o Espírito Santo de Deus vai nos dar a condição da gente reconhecer que a gente errou, que a gente falhou, que a gente não está sendo aquilo que Deus chamou para a gente ser. Isso é graça. Para imediatamente a gente se arrepender e a gente pedir perdão. E isso não é peso, sabe? Eu não me sinto diminuído porque cheguei para o irmão e disse assim: meu irmão, você me perdoa porque eu cometi um erro contra você. Não, isso me acrescenta, isso me melhora, isso me conserta. Isso é graça. Não parte do meu e do teu coração. Alguém outro dia no estudo levantou e falou assim para mim: pastor, mas perdoar é muito difícil. Eu disse assim, mas a partir de que perspectiva? Se for a partir da perspectiva do coração humano, eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, e disse lá naquele dia do estudo, para quem interpelou, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a partir do coração humano, tendo o coração humano como fundamento, é impossível. Verdadeiro perdão, sabe? O perdão proposto por Cristo Jesus. É impossível. E por que perdoamos? Perdoamos por quê? Porque nós somos educados pela graça. E precisamos entender que esse educar da graça também nos leva a uma vida de piedade, sabe, gente? O que é piedade, segundo a palavra de Deus? Piedade é conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Quando a gente vê na Bíblia assim, fulano é piedoso, quando a gente ouve essa expressão, a gente precisa entender o conceito. O conceito é alguém que é alcançado pelo conhecimento, educado pela graça e agora moldado por ela, pratica a vontade de Deus. Isso é um homem piedoso, isso é uma mulher piedosa. Piedoso não é aquele que se tranca no quarto, fica ajoelhado, ou ele fica com expressões de que todos olham para ele e dizem: esse homem é um santo pela expressão dele, do semblante, porque ele se mostra como alguém de oração. Não é nada disso. Piedoso é aquele que compreende a vontade de Deus e pratica a vontade de Deus na sua vida. Esse é um homem piedoso. A gente vai encontrar esse homem piedoso num escritório, e você vai olhar e não vai dizer pela aparência, ele está lá trabalhando, ele está assinando documentos, ele está no computador, e é um homem piedoso. A dona de casa
nos seus afazeres, a professora na escola. E somos piedosos. O mesmo Cristo que nos justificou agora, por meio da ação do Espírito Santo, nos santifica progressivamente. É a mesma graça, é o mesmo Deus operando em favor de nós, aquele que me salvou do pecado, que na cruz do Calvário me conferiu salvação, é o mesmo que está operando na minha vida através da palavra agora, nesse momento. Ele renova a nossa esperança, a maravilhosa graça renova a nossa esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Ora, tudo é difícil, tudo é complicado, a gente sofre perseguição. Quantos cristãos estão sendo mortos no mundo agora? Olha, e isso cresceu muito, tá? Isso cresceu muito. Em diversas áreas do planeta, hoje, cristãos estão sendo mortos, perseguidos. Suas casas estão sendo destruídas. Seus filhos mortos diante dos seus olhos. Meninos, meninas, a perseguição. E quando a gente vê a iniquidade crescendo, e quando a gente vê a maldade se avolumando, aí a graça é que renova a nossa esperança. Não porque os nossos olhos podem contemplar a possibilidade de um mundo melhor, aqui e agora. Os nossos olhos não conseguem ver. E aí o nosso coração pode ser enganado e pode pedir para que a gente faça vingança, para que a gente faça com as nossas próprias mãos, para que a justiça de Deus se cumpra através de nós, nos nossos atos, procurando punir aqueles que nós entendemos que são merecedores de punição. Bom, nós tínhamos os zelotes nos tempos de Jesus, achando que a única possibilidade era através das armas, depor o Império Romano, e isso com violência, porque que eles merecem é a dívida paga, e a dívida paga é a espada. E diz o texto que um desses, que comungava dessas ideias, o dia que teve um encontro genuíno com Cristo, a graça mudou a sua maneira de viver. Ele abandonou a espada e passou a pregar. Ele abandonou o ódio, e a sua mensagem agora era a mensagem de amor. Ele deixou de cogitar a possibilidade de ferir, para tocar e curar. Ele parou de pensar que a única possibilidade era correntar e maltratar o inimigo, para agora pregar um evangelho que liberta, e que transforma, e que torna o inimigo um irmão. Isso é graça. É graça para mim, é graça para todos aqueles que são alvos do amor de Deus. Isso renova a nossa esperança. A esperança em Cristo Jesus. Nós não podemos perder de vista, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desejosas de ouvir uma mensagem para aqui e agora. Sabe? Para aqui e agora. A possibilidade da gente poder ascender socialmente, da gente poder conquistar aquilo que nós desejamos na carreira profissional, é para aqui e para agora. A renovação da esperança pela ação da graça de Deus nos aponta para a volta de Cristo Jesus, onde todo mal terá a sua paga, onde toda injustiça será encontrada, onde o amor vai triunfar sobre o ódio, a alegria sobre a tristeza. Lá em Apocalipse está escrito que toda lágrima será enxugada e já não haverá mais morte. Isso que o Sr. Luiz experimenta hoje, a sua família, o luto, isso já não acontecerá mais. A morte vencida, o pecado destruído, é Cristo Jesus reinando. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A nossa esperança se renova porque se o mundo vai se degenerando, vai se corrompendo, a gente tem a certeza e a convicção de que esse mundo será renovado e será renovado por Cristo Jesus na sua volta, no seu retorno, quando Ele virá, para que todos nós possamos experimentar do seu governo
o filho pródigo desejou comer com os porcos, até o dia que ele disse: eu vou voltar para casa, porque lá na casa do meu pai não há injustiça. Lá na casa do meu pai, quem governa é verdadeiramente bom. Andei por caminhos para descobrir que lá em casa é o melhor lugar para se estar. A nossa esperança em Cristo Jesus, o melhor lugar, está reservado para nós. E ele disse: vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E nós vamos, e nós estaremos lá, eu e você, alcançados pela graça. A graça é o veículo. A graça é que nos toma e nos leva. É a passagem para uma vida definitiva na presença de Deus. A graça, ela produz crentes zelosos de boas obras, versos 14 e 15. Ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo exclusivamente dele, exclusivamente dele. Ele não divide o seu povo com ninguém, ele não nos divide com ninguém. O nosso coração não está dividido. Nós não temos dois senhores na nossa vida. Nós não acreditamos nele e mais em alguma coisa. Nós não estamos apegados a ele e agarrados em alguém. Nós pertencemos exclusivamente a ele. E nós temos zelo por fazer coisa boa. Fazer coisa boa não é um acidente na nossa vida, sem querer. Alguém chega para agradecer e fala assim: poxa, você me fez um bem. Então, eu nem percebi. Foi mesmo? Eu nem vi. Foi um acidente, sabe? Deu certo o negócio, funcionou. Não. É zeloso, sabe? É o que a gente busca, é o que a gente quer. A gente se entrega para fazer isso. A gente se prepara para fazer isso. A gente vai lapidando as palavras, o gesto, a maneira, a forma. Por quê? Porque a graça nos faz zelosos para com boas obras. Então, a gente vai desmontando essa falácia de que a graça é um discurso de quem não quer comprometimento e, portanto, irá continuar na sua vidinha, fazendo aquilo que sempre fez, porque está justificado, porque foi alcançado pela graça. Não, justificado, aquele que tem paz com Deus por intermédio de Cristo, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, são homens e mulheres zelosos por boas obras. É o que eu quero fazer da minha vida. É o que você deve fazer da sua vida. É o que a gente precisa fazer da nossa vida. A nossa vida, nós temos que ser mensageiros de boas novas. A gente tem que apresentar diante do mundo algo que o mundo olhe e não compreenda à primeira vista, porque não é natural do mundo, mas é algo que vem do céu, é algo que nasce do trono de Deus, que toma a minha vida, que toma a tua vida, se apresenta diante das trevas e reluz dissipando tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para destruir, para matar, para roubar, para trazer choro, para trazer perda. Eu e você, alcançados pela graça, somos esse luzeiro irresistível diante dos homens. Eles irão nos perseguir, eles vão planejar roubar o lugar onde nós estamos. Eles vão se reunir em assembleia para tratar acerca da nossa queda. Eles vão se reunir em lugares específicos para cogitar acerca de calarem as nossas vozes. Mas nós seremos irresistíveis. Eles podem matar o nosso corpo, mas nós sempre deixaremos uma semente.
Porque nós somos alcançados pela graça. Segunda Guerra Mundial, reverendo Dietrich Bonhoeffer, pastor, reverendo da igreja da Alemanha, a igreja que era estatal, a igreja que pertencia ao Estado, e portanto, quando o partido nazista tomou o poder, naturalmente essa igreja virou uma igreja do Estado, controlada pelo Estado. Quando a gente fala controlada pelo Estado, é que eles vão lá nos seminários, vão lá no nascedor, onde vai se educar, onde vai se ensinar a nova liderança, e eles vão preparar e vão doutrinar desde lá. Esse homem saiu da Alemanha, mas olhando para o seu povo, olhando para a carência e a necessidade das pessoas que lá ficaram, ele retorna. Depois de ter saído e estava livre, ele volta para a Alemanha, porque o coração de pastor não permitiu que ele estivesse longe do seu rebanho. Ele volta para lá. E aí a gente vai entender a nomenclatura da igreja. Ele então reúne a igreja chamada de clandestina. Por que a igreja era clandestina? Porque a igreja era oficial. A igreja oficial pertencia ao Estado. Agora, aqueles que não concordavam com tudo aquilo que o Estado estava realizando, se reuniram e essa igreja foi denominada igreja clandestina. Ele foi preso. Uma semana antes de acabar a guerra, eles resolveram fazer uma faxina para que não ficasse ninguém que pudesse. Não deu certo, mas tentaram, foram cruéis até o final, para que não ficasse ninguém para dar o testemunho acerca de toda a crueldade, ainda mais intelectuais, alguém que tinha esclarecimento para poder dizer para o mundo aquilo que de fato acontecia ali. E uma semana antes de acabar a guerra, eles decretaram a execução do pastor. A história conta que aquele que foi buscar ele na cela para levá-lo ao pátio de execução, se apresentou e chamou ele pelo nome, reverendo Dietrich Bonhoeffer. Hoje é o seu último dia. Para você está tudo acabado. Aqueles que estavam lá dizem que ele se levantou, ajeitou a roupa, dignidade, e disse para ele: pois para mim é só o começo. A semente fica. Eu falo dele hoje. Eles mataram o corpo, mas a nossa mensagem eles não darão conta. O que a gente tem para fazer nesse mundo, eles não darão conta. Toda reunião, tudo aquilo que se faz para arquitetar, para impedir, seja no palácio de Faraó, seja no reino da Babilônia, seja na corte de Herodes, tudo isso vai redundar num povo ainda mais forte. Somos alcançados pela graça. E aí fica a exortação pastoral, versículo 15, para a gente poder encerrar. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Exortação final, a graça é poderosa, ela é pedagógica, ela é transformadora. Não se negocia, não se cala, não se fala sussurrando, não se finge que fala, é para ser gritada na esquina. É para ser experimentada no púlpito, com intrepidez, com coragem, com determinação. E nós somos esse povo que celebra a graça que salva, se submete à graça que educa, espera pela glória que virá. E que prega com destemor a verdade do Evangelho de Cristo, custe o que custar, porque o que nos move é a graça de Deus em favor de nós, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.